Salve, família vascaína! Jogadores de férias, né, só voltam a trabalhar no dia 23 de junho, já estão tirando aquela onda. O Vasco que só volta a jogar no dia 12 contra o Botafogo e logo depois já tem a decisão contra o Independiente del Valle. E aí, família, eu tenho uma pergunta para te fazer. Seu comportamento em relação à Copa do Mundo de Clubes. Vai secar? Não vai assistir? Foi um debate um outro dia lá no grupo de membros e eu, sinceramente, família, eu vou secar muito. Vou torcer muito para Botafogo, Flamengo e Fluminense já serem eliminados agora, na fase de grupos. E aí a gente vai poder acompanhar Ian Sassi. Lembra do Ian Sassi? Cada um que passou pelo Vasco, hein? Nossa Senhora, a jogar contra o Flamengo aí na primeira rodada. Esperance é o nome do time do Ian Sassi. Mas, família vascaína, o show não pode parar, a resenha tem que continuar e tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, como, por exemplo, será que esse papo é verdade, família? Que o Paulinho tá pedindo mais de 1 milhão pra renovar com o Vasco de salário? Isso, hein? Essa galera aí não dá mais não, hein? É Jardim, é Paulinho, daqui a pouco é outro aí também. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero trazer aqui o Neto também, falando sobre a atuação do Vasco contra o São Paulo. E mais uma vez, olha, exaltando Pablo Verratti. O Neto exaltou o Pablo Verratti. Claro que ele pediu o Verratti mais uma vez, né? Vem pro Corinthians, o Corinthians tem que ir atrás de você, com todo o respeito. Vamos debater aqui também sobre o Verratti. Lembra aquela resenha que eu falei, poxa, a gente vai trocar uma ideia sobre o Verratti, porque é assustador, né, a família, o que o Verratti está fazendo com a camisa do Vasco, né? Nesse momento, ele é vice-artilheiro da competição, empatado ali com o Caio Jorge, e o Arrascaeta está na frente com 9 gols, e tudo que o Verratti vem fazendo nessa temporada e desde que chegou ao Vasco ali em 2023, mas eu te convido para essa resenha polêmica. Além disso, também quero falar um pouco mais sobre o Felipe Coutinho, trazendo aqui alguns jornalistas, né? Gustavo Villani, que recentemente cobrou o Felipe Coutinho num programa na Sport TV. Tem também aqui o Breiler, que já puxou o Felipe Coutinho na seleção brasileira. Então, chega aí, que tem muita resenha nesse sabadão. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer e dar uma moral aqui para o Thiago. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui essa informação do canal Detetives Vascaínos. Tá aí, ó. Os próximos 10 dias prometem ser de definições no Vasco. O clube pretende avançar nas renovações e se debruçar no mercado para atacar essas questões. Conta com a chegada do executivo Admar Lopes, que já vem se movimentando nos bastidores. É isso, né, família? Vai ser uma pausa importante para o Vasco buscar aí essas renovações, né? Nesse momento, a gente já está falando bastante aqui sobre o Léo Jardim e agora também sobre o Paulinho. Vamos falar um pouco mais sobre essa situação do Paulinho e, claro, também sobre reforços, né? Diniz, a gente destacou essa resposta dele aqui na coletiva ali após o jogo contra o São Paulo e o Diniz pontuou a questão financeira, a dificuldade. Então, se o Vasco contratar, vai ser jogadores, né, pontuais, né, que realmente tem um entendimento que esses jogadores vão contribuir com o atual elenco, que eu acho que tem que ser assim, dessa forma. De todos os nomes que foram cogitados aí recentemente, né, sempre pinta um jogador aí sul-americano, sei lá, Alan Lescano, um atacante ali, um peruano aqui, mas eu sinceramente, cara, eu gosto do Vitor Sá, né, que foi um nome que a gente entende que foi cogitado no início do ano. O Vasco tentou a contratação desse atleta, inclusive o Vitor Sá confirmou, mas infelizmente acabou não acontecendo, porque o time dele estava brigando pelo título lá na Rússia e acabou ganhando, né, o Krasnodar. E um outro nome que eu entendo que é muito difícil, e eu nem sei se dá para comentar esse nome pela situação financeira que o Vasco se encontra, que é o atacante Elinho. Claro que o Vasco, na minha opinião, tem que buscar mais um zagueiro, um bom zagueiro, não sei se isso vai acontecer, né? Um volante, um segundo volante com essa condição física que o Paulinho, né, contribuiu em 2023, eu acho muito interessante também. Claro que o Vasco tem a ideia de buscar um meia armador, já que o país saiu, né, a família vascaína. Então vamos torcer para que o Vasco possa conseguir reforçar o elenco. A gente já trocou uma ideia sobre isso, né, no vídeo de mais cedo, dizendo, né, essa sequência de jogos que o Vasco vai ter, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, porque o Vasco vai passar do CSA e vai passar do Independiente del Valle. E a gente
realmente, né, ficou claro para todo mundo que essas últimas partidas, tirando essa do São Paulo, teve realmente uma atuação coletiva ruim. Teve, principalmente ali no jogo contra o Fluminense, contra o RB Bragantino, até entendo que o Vasco jogou a bola. O Vasco conseguiu chegar, infelizmente, poderia ser lá 3, 4, 5 dias e o Vasco não ia conseguir marcar ali contra o RB Bragantino. Mas no jogo contra o São Paulo, a gente viu que faz uma diferença. O tempo, claro, de trabalho que o Fernando Diniz teve, mas também o desgaste que estava pesando e não pesou porque o Vasco teve esse período aí de descanso também, família vascaína. Então eu quero dizer, você tem que rodar o elenco, você tem que ter jogadores nesse momento como Garré, Adson, o próprio Paulinho, que vai ficar até o final do ano, não sei se vai renovar, entre outros, Lloyd. O Diniz precisa rodar o elenco, precisa, né, tirar algo a mais desses jogadores, porque a gente viu, se ficar naquela pegada de jogos, né, como por exemplo, eu cito aqui sempre, 14, 15 jogos com o mesmo time, o time sente demais e a gente sabe que o Vasco já tem uma fragilidade física. Então é muito importante buscar reforços, né? Não jogador para compor elenco, família vascaína. Vale destacar também, né, que recentemente a gente entende que o Vasco também tá mirando no mercado um reserva, ou um jogador para disputar a posição com o Verratti, né? O uruguaio recusou, o atacante aí do Defensor recusou uma proposta do Vasco. Família, vamos falar um pouco aqui sobre o Paulinho. Eu tava vendo esse vídeo aqui do canal Corujão Vascaíno falando sobre essa situação, né, do nosso volante. Tá aí, ó. Pedida salarial de Paulinho é de 1.200.000. Irritou a diretoria. Assim, o amigo estava aqui explicando que o Paulinho ter ficado de fora desse jogo contra o São Paulo não foi por uma questão de virose. Foi o que foi divulgado, né? Que ele ficou fora de 2 treinos, então o Vasco achou melhor preservar ele para essa partida. Segundo aqui o canal Corujão Vascaíno, não é bem assim. É uma questão realmente da dificuldade que o Vasco vem encontrando para entrar num acordo aí com o staff do Paulinho, já que a pedida salarial foi exatamente essa aqui. Agora, família, eu não sei se é uma verdade, se é uma realidade. Segundo o canal também, tá bom, 1.200.000, não, mas 1 milhão. Esse é o papo dele. E aí, claro, a gente vai entender daqui para frente se de fato isso é verdade, se é realidade, se ele vai ficar, se não vai ficar. O canal Atenção Vascaínos, no outro dia a gente repercutiu aqui que pessoas, né, de dentro do Vasco estavam estranhando o comportamento do staff, demorando a responder. O Vasco já está desde fevereiro tentando, né, a renovação com o Paulinho e eles estão segurando. Então, muito nesse sentido, eu, assim, família, não sei se é verdade, mas assim, eu acho que é uma possibilidade, porque a gente já tá vendo isso, né, com vários jogadores, foi assim com o Verratti, subindo a pedida, Léo Jardim também, Paulinho dessa forma, então com certeza, né, isso pode estar de fato acontecendo. Agora, cabe aqui, né, eu e você, debater essa situação como torcedores, né, 1.200.000 para o Paulinho. Poxa, Paulinho, eu acho que tá faltando um pouco de bom senso, irmão. E é mais um jogador que eu gosto, é mais um jogador que eu tenho uma gratidão por tudo que fez, né, ali em 2023. Eu acho sim que o Paulinho, ele tinha outras propostas no Brasil, se eu não me engano, internacional, né, queria contar com ele naquela segunda janela de 2023, e por ele ser vascaíno, pai, minha família, ele optou por jogar no Vasco, né, e ajudou demais, contribuiu demais, foi um cara muito importante para a permanência do Vasco, sem sombra de dúvidas, né. Sempre destaco aqui isso com vocês, no meio campo, com Zé Gabriel e Praxedes, irmão, tu vê a importância do Paulinho. Você vê a importância do Paulinho. Praxedes está lá no Criciúma, com todo respeito. Zé Gabriel tá lá no Criciúma, com todo respeito, e o Praxedes nem joga mais. O Praxedes nem joga. Não jogou no Atlético Paranaense, nem joga no RB Bragantino. Para você ver a importância desse cidadão aqui. Agora, 1.200.000 não dá. Mas de forma nenhuma, né, meu parceiro? Porque, assim, é um jogador que contribuiu demais, como a gente está pontuando aqui, mas 2024, infelizmente, teve uma lesão. E esse ano, você não é um jogador para pedir isso, Paulinho. Mas de forma nenhuma, irmão. De forma nenhuma. Olha, 500 mil, não sei quanto você ganha. 500, 600, 700 mil. Pelo que você está produzindo, já é demais, poxa. Já é demais. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas não tem cabimento aqui uma pedida salarial dessa. Espero que ele possa ficar, que o Vasco consiga, junto com o Paulinho, com o staff, entrar num acordo e o Paulinho permanecer no Vasco, porque eu acredito muito, né, nele, acho que ele vai dar a volta por cima e vai contribuir com o Vasco, mas isso aqui não tem cabimento algum, Paulinho, algum. Se de fato isso aqui está acontecendo, é outro jogador que de repente, família vascaína, perdão, vai acabar saindo do Vasco. E assim, é interessante, né, porque a diretoria, né, o Pedrinho, ele vem sendo muito cobrado, pressionado, mas tem algumas situações que já aconteceram no passado aí, do Vasco, passado recente, sei lá, um Germancano da vida, lembra aí um outro jogador,
que o Vasco perdeu para um outro time, e aí sempre a gente, pô, tá vendo aí, a diretoria é fraca, não consegue segurar jogador, por uma questão financeira também, e não é isso que está acontecendo, né, nesse momento. A galera não tá focando, né, no Pedrinho ou na direção, na diretoria do Vasco, porque tem o entendimento que o Léo Jardim é um excelente goleiro, tem que ficar mais por esses valores, não dá. E a mesma coisa eu tenho certeza vai acontecer com o Paulinho, né? A galera vai ficar do lado do Pedrinho, não dá para renovar por esse valor, mas de forma nenhuma. Seguindo aqui a nossa resenha, família, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre o Felipe Coutinho, que é um outro jogador, né, que o Vasco precisa aí tentar a renovação de contrato, já que acaba agora no dia 36 de junho, né? E eu gostaria de passar aqui algumas opiniões sobre o Felipe Coutinho após essa grande atuação contra o São Paulo. Olha só. Esse tipo de jogo que o Coutinho sabe fazer, domina, toca, acelera, toque curto, faz a inversão, ele vai crescer com o Diniz. Eu acho que o Diniz se referiu muito a ele. Além do Ryan, que também está em maturação e tal, esses caras, se bem trabalhados num estilo de jogo que está chegando, sim. Eles têm muito para ajudar. Essa ideia de jogo do Diniz, eu acho que vai ajudar ele. Porque o Coutinho já não é mais aquele jogador do Liverpool, né? Que pegava a bola na ponta, arrancava, trazia pro meio e finalizava. Ele precisa de gente ao redor dele pra dominar e achar alguém. Pra dominar 2, 3 toques e achar alguém. Ter alguém perto pra trabalhar a bola, pra tocar. Então eu acho que esse estilo de jogo, fazer do Diniz um pouco fazer com o Coutinho o que o Diniz fez com o Ganso no título da Libertadores, acho que vai ajudar o Coutinho, porque esse engano dele, essa mudança de troca de direção dele é muito boa, é muito rápida, e ele consegue ser muito efetivo ontem e conseguiu mais uma vez. Me espanta que o Neymar, né, pelo nome que tem, até por ter sido um jogador de mais repercussão, com uma carreira mais vistosa que a do Felipe Coutinho, quando se fala em retorno de seleção, se fala muito do Neymar e pouco do Coutinho. Mas são jogadores que, no aspecto físico, estão no mesmo patamar, e a seleção hoje, na minha visão, precisa muito mais de um jogador com características do Felipe Coutinho, um meia articulador, que é uma carência, do que do Neymar, que já jogou, né, na época do PSG, chegou a fazer essa função de 10, mas eu vejo que não é a melhor função que ele executa. E o Coutinho, pelo menos nessa temporada, tem estado em campo muito mais do que o Neymar. Mas então, você não está comparando o Neymar com o Coutinho, né? Não estou comparando, mas pela função que o Coutinho executa, ele também deveria ter um olhar especial de comissão técnica, de Ancelotti, e eu acho difícil, tanto para Coutinho quanto para o Neymar, chegarem bem na Copa do Mundo do ano que vem. Mas por essa carência, eu vejo que o Coutinho, caso retome, consiga uma regularidade, consistência, o que até agora não teve no Vasco, é um jogador que eu não descartaria de seleção. Tá aí. Só para complementar em relação ao Felipe Coutinho, eu tava vendo aqui essa página, lendo o jogo, falando sobre o Felipe Coutinho e o estilo do Fernando Diniz, eu achei muito interessante para acrescentar aqui no nosso vídeo. Tá aí, ó. Uma partida como essa do Coutinho faz bem a todos que desfrutam do futebol. Ter um talento como o do Coutinho, longe dos gramados, longe do jogo, longe da bola, longe do protagonismo, é uma lástima, principalmente quando estava atrelado a algo físico. Os passos que está dando com o Diniz são interessantes. No Fluminense, o Ganso descrevia a função que Diniz o pedia, da seguinte forma: ele pede para eu cuidar do time. No Vasco, o Coutinho tem sido esse jogador, de características diferentes a um 10 clássico. Tem se beneficiado dessa função pelo contato com o jogo. É responsável por 3 alturas do campo agora. Chega a vir pegar a bola nos pés de Léo Jardim. Desce para jogar por fora do bloco e vai avançando de acordo com o time. Carimba a bola várias vezes, não deixando ela ficar muito distante. Esse aumento de intervenções no jogo, cercado de opções de passe mais próximas, faz com que ganhe confiança a cada lance, escalonando para o momento de executar os cruciais. Coutinho se notabilizou pelo que fazia nos últimos metros do campo. Muito técnico, sempre precisou de poucos toques para dominar, conduzir e bater em gol. Hoje vive outra versão e aos poucos parece se reencontrar pelo bem do jogo, o bem do Coutinho. Tá aqui essa postagem que eu achei muito interessante e vai de encontro aí com essa resenha, né, do Villani, do amigo ali da TNT Sports e também do Breiler, que tá pedindo ele na seleção, né, família? Assim, seleção, rapidamente falando, né, é uma amostra pequena, porque assim, eu cobro o Felipe Coutinho, até mesmo, né, após a chegada do Fernando Diniz, que o Felipe Coutinho ele não conseguiu esse nível de atuação, por exemplo, contra o Operário, jogando em casa, contra o RB Bragantino, jogando em casa. Ele foi muito bem contra o Melgar, mas um time, família, assim, que deu muita liberdade pro Vasco jogar. Muita liberdade, e ele conseguiu ser efetivo. Ajudou demais. E agora, nessa partida contra o São Paulo, o próprio Felipe Coutinho, né, após o jogo, falou que foi a melhor partida do Vasco.
né, de uma análise coletiva. E aí, claro, ele ajudou muito, ele auxiliou muito, foi um protagonista do Vasco nesse jogo contra o São Paulo, fazendo o jogo andar, e como essa postagem muito bem disse, né, participou do jogo o tempo inteiro, na construção, no centro do campo, no comando de ataque, bola parada, em tudo. Felipe Coutinho participou do jogo. E na seleção brasileira, claro que o Coutinho bem condicionado e atuando bem, claro que o Ancelotti ele pode olhar para o Felipe Coutinho porque é um camisa 10 que o Brasil não tem, né, cara? Como o Breyer falou ali, eu acho que o Neymar pode jogar de qualquer coisa, né? O Neymar pode ser um meio armador. Inclusive, eu acho que vai ser o titular da seleção. Mas eu acho que com esse nível de atuação, o Coutinho pode sonhar. O que pega em relação à seleção brasileira e o Ancelotti é porque, assim, eu espero que o Felipe Coutinho consiga jogar uma Copa do Mundo. Porque ele jogando uma Copa do Mundo, ele indo para uma Copa do Mundo, sendo convocado, com certeza vai estar entregando muito no nosso Vascão. Mas eu acho difícil o encaixe, por exemplo, com o Casimiro, né, que voltou agora, Bruno Guimarães, por exemplo, o Coutinho. Né, fica um meio campo técnico, muito técnico, mas, né, pesado. O bom é que na seleção sempre joga com pontas de muita força, né? Ou o Vinícius Júnior e o Rafinha. Então, de repente, o Felipe Coutinho pode sonhar aí com seleção, sim. Acho sim, família, porque é um jogador muito diferente e eu sempre estou pontuando isso aqui, né, com vocês. Agora, a minha análise em relação ao Felipe Coutinho sempre foi essa, né? Eu sempre falei isso aqui. Os companheiros precisam, né, contribuir, ele precisa ter jogadores para tabelar, para colocar essa bola no ponto futuro, para pifar. Em diversos momentos do jogo, ele conseguiu contribuir nesse jogo contra o São Paulo. E claro, sem sombra de dúvidas, o estilo do Fernando Diniz vai auxiliar muito, vai contribuir muito com essa maneira de jogar do Felipe Coutinho, porque não é mais o jogador dos tempos de Liverpool, né, que diversas vezes pegava a bola ali pelo lado esquerdo e arrastava, não na força física, mas na qualidade técnica, né, drible, em movimento, giro, mudança de direção. O Felipe Coutinho é muito bom nesse sentido, e hoje não, ele não tem esse perfil, e aí precisa, né, dos companheiros para auxiliar nesse sentido. Se ele ter, né, essa aproximação, o Vasco ficando com a bola, família, esquece. E eu sempre falei isso aqui, o Felipe Coutinho é muito diferente. Outro dia até falei aqui com vocês, né, a galera que defende o Payet e critica o Coutinho, eu acho assim que não tem cabimento. Né, meu amigo Danilo, lá do grupo de membros, não existe essa comparação. Payet e Coutinho, não tem, gente, não tem. O Felipe Coutinho é um cara muito diferente em comparação do Payet. Então, vamos torcer primeiro para a permanência do Felipe Coutinho. Continuo achando, independente dessa atuação, que foi fantástica, foi um maestro do time, que o Vasco pagando 1.700.000 é muito dinheiro, porque a gente precisa, não pode ser emocionado, né? Não, na minha opinião, não estava jogando nada contra o Operário, RB Bragantino e outros jogos também. Agora, essa partida contra o São Paulo, mais trabalho do Diniz, descanso, Coutinho desfilou em campo. Família vascaína, para encerrar aqui o nosso vídeo, a gente trocar uma ideia sobre Fernando Diniz também, que o Neto exaltou. Neto, fala mal pra caramba, tá vendo aí? Grande atuação do Vasco contra o São Paulo. E também falar um pouco do Verratti, destacando até um comentário de um amigo aqui em um dos nossos vídeos, falando também sobre o Pirata, Família Vascaína. Resenha maneira, e eu quero a sua opinião. Vamos lá. Rapaz, eu fiz o jogo, já corri pra casa, e aí eu vi o jogo do Vasco contra o São Paulo. Pô, o Vasco jogou pra caramba, velho. O Vasco jogou muita bola, 3-1 foi pouco, era para ser uns 5-6. Uma coisa eu acho que o Fernando Diniz aprendeu, volta todo mundo, não vamos querer só atacar igual o time desordenado. Meu irmão, volta, fechamos a casinha, não vamos correr risco. Correu um risco só do zagueirão quase fazer um gol contra, né? Mas o goleirão Léo Jardim defendeu, jogou a bola para escanteio. Do restante, foi um massacre do Vasco. E o São Paulo, que fica esperto, do jeito que está jogando o brasileiro, vai disputar para não cair no Campeonato Brasileiro, hein? Fique esperto, São Paulo. Você é um monstro, irmão. Você hoje é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Queria ser no Corinthians. Com todo respeito ao Vasco, queria ser no Corinthians. Mas não tenho dúvida disso. Você é o Alberto Junto, irmão. Desculpa o Memphis por dentro. Meu Deus do céu. Que por sinal o Corinthians tem que contratar você, não o Igor Vinícius. Você, Verratti, que é um monstro dentro da área. O que 17 a 18 gols no ano ele tem. Ele tá de brincadeira, ele é um monstro. Mais um gol com os pés, né? É uma resposta para quem disse que você faz gol de cabeça. Agora vão falar que sou rico na cabeça, né? Família, pior que eu vou concordar com o Neto, tá? Eu acho que ele fica puto, ele fica quando tem um chutão, o Léo Jardim dá o chutão, ou o João Vitor, ele fica revoltado, né, quando a câmera mostra ali,
mas eu acho que sim, não, né, o Vasco quando tá pressionado ali, não tem essa de ficar, né, tentando sair jogando, e eu acho que, claro, que é o Diniz também falando ali com os jogadores, né, na defesa. Não dá para sair jogando, bumba, né, busca ali o Verratti para tentar fazer o pivô, a casquinha, que seja. Então foi um comportamento realmente defensivo do Vasco de excelência, pontuando que o São Paulo, claro, estava bem desfalcado de vários jogadores que poderiam dificultar nesse sentido, né? Ferreirinha, Lucas, Oscar, mas foi uma grande atuação do Vasco. Agora falando aqui, família, sobre o Verratti, é um bom debate, porque eu estava até vendo essa postagem agora, né, é uma matéria do GE falando sobre o Verratti. E na minha opinião, o Verratti é um caso de filme, de novela. O Verratti é um milagre. Quando eu falo isso aqui, a galera fica, mas Thiago, tu não sabe nada. Família, aqui não é um debate que você tem que levar para emoção. Seu sentimento pelo Verratti. Não, a gente está falando dentro do campo, de uma característica, de uma análise de jogo. É somente isso, porque o Verratti ele é muito importante. O Verratti é o cara do Vasco, mas é uma análise técnica sobre o jogo do Verratti. E eu acho que esse é o ponto. Tá aqui, ó. Olha só, vou mostrar aí pra vocês. É impressionante pensar que Pablo Verratti se profissionalizou aos 23 anos e só ganhou destaque em uma primeira divisão em 2023. Desde então, o argentino virou uma máquina de gols, somando 43 na carreira, sendo que 131 apenas nos últimos 5 anos. Com 30 gols no Brasileirão pelo Vasco, ele segue provando seu valor a cada jogo. Família, isso aqui é um milagre. Sinceramente. Poxa, e sabendo assim da trajetória do Verratti, né, depois do podcast do Emiliano Dias, né, lá no Charla, ele falando que, conhecer um pouco mais sobre a história do Verratti, que ele teve muita dificuldade, ele não conseguia se firmar nos clubes, e o Emiliano fala isso, né? Porque o Verratti ele precisa de um jogo específico. A bola tem que chegar. Porque, tecnicamente falando, ele não é um jogador com refino nenhum, com qualidade nenhuma. O Verratti fora da área tem muita dificuldade. Então, a carreira dele comprova isso. E o Emiliano Dias falando sobre essa trajetória dele em outros clubes, comprova que ele tem muita dificuldade fora da área. Só que assim, família, como é que você explica, né, o Verratti? Como eu comentei com vocês no início do vídeo, novamente é um dos artilheiros da competição. Tem ali 8 gols, e o artilheiro é o Arrascaeta com 9. Tá aqui também, vou mostrar pra vocês, ó. Verratti é o jogador com mais gols marcados no Brasileiro desde sua estreia na competição. É impressionante. Uma outra estatística que eu tava vendo, que o Verratti no Campeonato Brasileiro, junto com o Alan Patrick, são jogadores, no caso, que mais participaram de gols, seja com gol ou assistência. Então, olha só o impacto que o Verratti tem com a camisa do Vasco. E aqui vai, mais uma vez, isso é um milagre, na minha opinião. Porque o Verratti, com todo o respeito que eu tenho a ele, e até fiz questão de passar esse corte aí, né, dele falando que agora vão falar que ele é ruim com a cabeça, porque de fato ele é muito limitado. Limitado porque eu tenho um sentimento de gratidão enorme pelo Verratti, porque eu poderia utilizar qualquer outro termo aqui em relação ao Verratti. Só que assim, família, como é que a gente fala de um jogador que tem esse impacto todo, né, que é um dos artilheiros, que participa de gols no Vasco? E aí eu tava até brincando com a galera do grupo de membros e falo o seguinte, né, eu fazendo uma analogia do que é o Verratti no Vasco, eu vou usar Batman, o Cavaleiro das Trevas. Já viu esse filme? Que o Coringa ganha até o Oscar, esqueci o nome do ator, cara. Não é Jake Gyllenhaal, não, esqueci o nome do ator, ele ganha o Oscar, que filmaço. E o Batman tem um momento do filme que ele fala assim, ó, eu sou o herói que Gotham precisa, né, porque o Batman leva a culpa lá sobre umas paradas pra manter a imagem lá do cara lá, né, perante a população, perante a cidade, pra ser um exemplo pra cidade, e o Batman, né, recebe a culpa. O que eu quero dizer? Que o Verratti é o centroavante que o Vasco precisa nesse momento. Por toda a dificuldade que o Vasco tem, né? 2023, 2024 e vem, né, nesse ano, porque é um time que basicamente tem dificuldade para jogar, sempre ali é o adversário, até a chegada do Diniz. A gente está tentando mudar isso. Sempre tem dificuldade para jogar, geralmente o adversário, né, mais com a bola. O Vasco é um time reativo, um time que cria poucas oportunidades, e essas poucas oportunidades que tem, o Verratti vai lá e crava. Mas mudando o conceito de jogo, o Vasco assumindo um protagonismo, o centroavante do Vasco não pode ser o Verratti. É polêmico falar isso? Na minha opinião, é isso. O Verratti e o Vasco, né, tendo mais qualidade, assumindo novamente a grandeza no futebol brasileiro, vai ter muita dificuldade com o Pablo Verratti. É o que eu penso, sabe? Hoje tem que ser titular do Vasco, tá? Hoje tem que ser titular do Vasco, porque você não tem outra opção. Mas assim, o que eu penso, e aí por isso que eu estou falando aqui, não é uma questão emocional, não leva para esse lado, é um debate de bola. Porque nesse momento até acho que o Verratti tem que ser titular.
porque não tem outra opção, como eu disse. Mas a galera fica muito assim focada no número de gols do Verratti, mas esquece também que o Verratti tem muita dificuldade de dar seguimento a várias jogadas. Tem um lance contra o São Paulo, que o Felipe Coutinho, eu acho que arranca, abre a bola assim, toca muito bem pro Verratti, e ele fica numa condição de travar aquela bola, e ele tinha 2 companheiros passando, sozinho. Só que o que ele faz? De cabeça baixa, todo torto, tenta um chute que a bola vai lá na bandeirinha de escanteio. Ou seja, o que me faz pensar o seguinte, e claro, aqui é se, a gente fica no se. O Verratti tem 8 gols no Campeonato Brasileiro, mas de repente você tendo um jogador ali de mais refino técnico, de mais qualidade, de mais condição física, de repente esse jogador poderia entregar 3, 4 gols, né? Não a quantidade de gols do Verratti nesse momento. Mas em comparação a isso, esse jogador com mais refino técnico, com mais qualidade, para tabelar, para botar o companheiro numa condição, ele poderia acrescentar em mais gols pro Nuno, em mais gols pro Ryan, em mais gols para o Coutinho. Você entende a dinâmica da parada? Porque o Verratti, de 10 jogadas, 9 ele perde a bola. 9 ele perde a bola. Uma ele consegue prosseguir, dar seguimento à jogada. São poucas jogadas que a bola bate no pé do Verratti fora da área e ele consegue, né, fazer o jogo andar. Então, assim, é um bom debate, é um excelente debate em relação a isso, mas, repito, nesse momento, como assim o Batman Cavaleiro das Trevas, o Verratti é o centroavante que o Vasco precisa, mas assumindo um nível de protagonismo novamente, de ficar com a bola, como, né, isso vem acontecendo agora com o Fernando Diniz, o Verratti vai ter dificuldades, né? Ele vai continuar marcando os gols porque a bola vai chegar mais, né? Mas eu penso assim, dessa forma. A família vascaína queria compartilhar esse pensamento com vocês pra gente debater. Fui! Tamo junto!